Pessoal, bom dia. Eu gostaria de, nesse momento, trazer um pensamento a respeito de algumas coisas que tem, assim, eu tenho percebido, né, principalmente nos últimos dias aos quais nós estamos vivendo, nessa questão da pandemia, nessa crise política, crise da saúde, né, mundial aí com essa história do coronavírus. E eu tive um pensamento no meio de tudo isso, onde a gente vê assim, a grande diferença que existe entre o ser humano, entre todos os sentidos, né? A questão do gosto pessoal, a questão de ideias, ideais diferentes uns dos outros. A gente vê isso bem claro em relação ao próprio vírus aí da Covid-19, né? Onde uns é a favor de um isolamento total, outros já querem fazer de uma forma diferente, já acham que não há uma necessidade de se fechar totalmente. Vemos também na política, uns com opiniões totalmente diferentes uns dos outros. Um concorda com tal governo, o outro com tal pessoa, e assim nós vamos divergindo as ideias e vivendo esse mundo. E eu acho interessante porque eu não sei você, mas eu, no meio de tudo isso, eu também tenho a minha posição, os meus pensamentos, né? E se eu percebi que se eu não tomar cuidado, eu começo a ser um pouco extremista, e extremista radical, onde eu penso que o que eu acho tá certo, e o que eu penso, o que deve ser, e aí eu começo a divergir com as outras pessoas, e é até interessante com o próprio alguns irmãos que a gente tem, né, no meio da igreja, meio evangélico. E se eu não tomar cuidado, começa a brotar uma certa aversão a tudo isso, porque o ser humano, ele é muito diferente, tem pensamentos completamente diferentes, visões completamente diferentes da vida, das coisas. Talvez a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem mania de ser partidário, a gente toma partido como se torcesse pelo Corinthians, pelo Palmeiras, né? E aí a gente fica nessa divergência um com o outro, e eu fiquei um pouco preocupado, porque eu percebi que no meu coração começou a brotar uma certa aversão, um certo clima de, eu não diria ódio, mas você começa a ficar um pouco decepcionado com as pessoas, ou coisa do tipo assim. Um sentimento que eu creio que não é um sentimento que vem de Deus. Sem contar também que a gente vai ver assim, que o grande problema no meio de toda essa história é como é que o que eu preciso entender para poder conviver em harmonia com todos, né? Porque tem outros agravantes também. Por exemplo, a gente ouviu muito essa frase, né? Ou ouve, diz assim: bandido bom é bandido morto. E de certa forma, eu vou ser bem sincero com vocês, eu até concordo com ela. Quando penso no meu bem-estar, eu prefiro o bandido morto. Quando a gente eu confesso isso, né? Que quando eu vejo que a polícia, alguém foi roubar ou foi fazer qualquer coisa e encontrou com alguma polícia, a polícia acabou matando ele lá, eu confesso que eu não tenho muita dó, não. E eu preciso tomar cuidado comigo, porque senão daqui a pouco eu tô falando, é isso mesmo, tem que matar, tem que fazer e tal. Só que eu tenho que lembrar de algumas coisas para poder aprender a conviver com as pessoas. E por esses dias eu pensando a respeito disso, e eu falei, puxa vida, como que eu preciso saber, o que eu preciso entender, o que eu preciso lembrar para mim não cair nessa, de ter essa aversão, de ser extremista, né? A gente vê o Islã, por exemplo, dentro da questão religiosa, eles são radicais. A gente vê na história, a Igreja Católica já teve esse momento, ao momento onde houve as cruzadas, né? Onde eles eram extremamente radicais. Se você não fosse dali, você não era e não podia ser. E a gente precisa tomar cuidado, para não nos tornarmos assim. E aí eu comecei a pensar, e tem duas coisas, né, que eu
gostaria de falar aqui, que me leva a entender e me dá a capacidade de falar, não, o caminho é outro, o caminho é esse ao qual Deus colocou para nós vivermos. Porque eu acho interessante, né? Por exemplo, eu sou corintiano, né? Eu votei no Bolsonaro. Eu sou alguém que colocou uma expectativa, não que eu o idólatra, ele para mim não é mito nenhum, é um ser humano qualquer, mas em relação ao todo, eu achei, por minha opinião, que ele poderia ser alguém que desse aí um fio de esperança para dar uma melhorada, né? No nosso país, em todos os sentidos, principalmente na questão da corrupção, né? Porque a gente vê corrupto, vê tanta coisa aí e às vezes a gente deseja até o mal dessas pessoas, né? A gente vê hoje cristão, né? Eu preciso tomar cuidado comigo, né? Criticando os governantes e falando mal, né? E a Bíblia fala que foi Deus que estabeleceu. E tem mais, Jesus disse para amar o inimigo, né? Orar por aquele que persegue. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu preciso, né? Para poder ter condição de não sentir essa aversão, né? Não deixar o meu coração se encher com maldade, com ódio ou coisa do tipo assim. E foi aí que tem duas coisas que me faz eu parar para pensar e falar, puxa vida, o caminho é outro. A primeira delas, e eu acho que é a maior, é quando você se lembra do amor de Deus. Deus, ele te ama de uma tal maneira, ele demonstrou esse amor assim, de uma tal maneira, que a Bíblia diz que ele deu o próprio filho dele para morrer no teu lugar, no meu lugar. E ele te ama de uma forma incondicional, mesmo que você não o ame, ele te ama. Eu não sei se você já parou para pensar o quanto que realmente Deus ama você, o tamanho do amor de Deus por você. E o mais incrível de tudo isso, que talvez você fale assim, ah não, Deus me ama porque eu sou uma pessoa que eu não faço mal para ninguém, eu vivo de uma forma até tranquila, né? Então Deus provavelmente me ama porque eu sou bacana. Mas o mesmo amor que Deus tem por você, por mim, ele também tem por aquele que está assaltando, que está roubando, que está até matando, que está fazendo corrupção, né? Os corruptos lá que a gente odeia, né? Tem hora na política, Deus ama ele da mesma forma e com a mesma intensidade que ama eu e você. É incrível, né? Deus, ele é tremendo. Deus, ele é capaz de amar uma pessoa mesmo nessa circunstância. Agora, é claro que nós precisamos entender, não é porque Deus o ama que Deus vai passar a mão na sua cabeça, vai deixar para lá. Não. Deus o ama e vai amá-lo sempre. O amor de Deus, ele sempre vai estar à disposição de qualquer ser humano. O único fator que muda muitas vezes é as nossas atitudes para com ele e para com a sociedade. Não é que Deus aprova o assaltante, o marginal, o corrupto, ou coisa do tipo, não é isso. Mas Deus o ama como um pai que torce para que o filho mude de atitude. A comparação que eu tenho é de uma mãe, né? A mãe, ela é a que mais se aproxima do amor de Deus, é uma mãe. A mãe, ela tem lá 10 filhos e um extraviou, um está cometendo coisa errada, fazendo aquilo que não devia, né? E aí às vezes, de repente, ele cometeu algum ato criminoso e foi até preso. Você pode perceber que a maioria das mães, ela continua lá cuidando, ai meu filho, orando pelo filho, indo visitar o filho. E não é que ela aprova o que o filho está fazendo, não é isso. É que dentro do coração dela há uma expectativa de que aquele filho
se arrependa e mude o seu comportamento e se torne uma pessoa digna, uma pessoa do bem, uma pessoa que vai produzir coisas boas. E assim é Deus em relação ao ser humano. Não é que Deus aprova, mas Deus, ele vive na expectativa de que essa pessoa se arrependa e volte para Ele, volte para viver uma vida que realmente vale a pena na presença dEle. É igualzinho aquela história do filho pródigo. Ao sair da presença do pai, foi embora. O pai não pôde fazer nada, mas o pai vivia na expectativa de que um dia o filho ia se arrepender e voltar. Até que um dia ele cai em si e percebe que na presença do pai, na casa do pai, era o lugar aonde ele devia viver. E assim foi o que ele fez. Ele retornou e encontrou o pai de braços abertos para o receber. E Deus é assim com qualquer ser humano, esperando ele se arrepender e voltar para casa. E quando eu lembro disso, aí se torna mais fácil de eu poder amar mesmo o inimigo, sabendo que Deus também o ama. Não aprova o que ele está fazendo, mas Deus o ama. Pois é como a palavra de Deus diz, eles não sabem a diferença entre a mão direita e entre a mão esquerda. E a outra coisa que também me deixa assim, de uma forma, ao pensar naquilo, eu falo, puxa, que coisa tremenda, é quando Jesus estava ali sendo crucificado, ele é capaz de olhar para aqueles soldados romanos, aquelas pessoas que judiaram, chicotearam, fizeram tanta coisa com ele, e ele é capaz de virar para eles e dizer assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, se nós olharmos para dessa forma, desse ponto de vista de Deus em relação ao ser humano, você vai ver que vai ficar mais fácil você amar as pessoas, amar o seu próximo e não se encher com mágoa, ódio e não deixar o mal dominar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos.